Não é para salvar ninguém, é apenas para registrar e nós analisamos juntos. O Vida falou o que ele achar oportuno. Democracia é cara. A democracia é muito... Só quem participou de partido político, de campanha política, sabe como uma democracia é caríssima. E falta no Brasil, na verdade, o financiamento público. Eu tenho temor do financiamento público, porque pode ser que mantenha o financiamento público com o meu dinheiro, o seu dinheiro, ou seja, do contribuinte, e ainda continua a Caixa 2. Isso me apavora. Mas eu acho que nós temos que... Quer dizer, não há garantia que o financiamento público... Porque a fragilidade humana. Porém, eu acho que nós temos que repensar o sistema partidário brasileiro. E ainda uma outra coisa. Eu acho, dentro disso tudo, porque partido político é muito complicado, não existe partido de gente santa, partido é todo sempre difícil, teria que se pensar nas candidaturas avulsas. Eu sei que ele é contra, independente os meus dos amigos partidos. mais íntimos... Bom, mas eu vou pedir licença ao senhor. Nós não vamos abrir esse debate, governador Cláudio Lemos, porque senão nós vamos fugir do tema. Professor Villa, eu gostaria de ouvir. Entre os pessimistas, então, já para remar, usando uma expressão leninista, remar contra a corrente. Da época da tese de Abreu, 1917. Mas vamos pensar o seguinte, eu acho que a questão da impunidade é tenebrosa no país. Isso faz um mal danado ao país. Os escândalos se sucedem sistematicamente e ninguém é punido. E um escândalo faz esquecer o anterior. Quem lembra do Zuleido Veras e a construtora Galdão? Parece coisa da República Velha. Aconteceu há 2 anos atrás. É verdade. Né? E já todo mundo esqueceu. Ele está jogando tênis em Salvador, está vivendo tranquilo e nada aconteceu. Não teve um bem e tal. E por quê? Aí é uma relação nefasta, me parece, do Executivo comprando maioria no Legislativo. Grande parte desses episódios é o Executivo comprando maiorias no Legislativo. E pior agora, o Executivo comprando o Poder Judiciário. O caso de Brasília estava comprando desembargadores do Distrito Federal. É importante lembrar que dos 3 poderes da República Brasileira, o pior é o Judiciário. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem ministros sendo processados por vender sentença. Isso é gravíssimo. Se nós formos andar pelas justiças estaduais, você vai encontrar o governador, que é o chefe do Poder Executivo, o parente dele, chefiando a justiça estadual, e o primo, o irmão, etc., o presidente da Assembleia Legislativa. Veja o caso no Maranhão. O Maranhão é emblemático, porque tem uma família que tomou aquilo como capitania hereditária em 1965, e chamou até um cineasta para filmar a eleição, que era o Glauber Rocha. Bem, o que aquela família faz lá há tanto tempo? Quando ela perde a eleição por Jackson Lago, foi anulada a eleição. Quem é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral? É a tia da governadora que perdeu a eleição, Rosiana Sarney. E ela assumiu o governo. A tia não se sentiu impedida de julgar um processo, na esfera regional, evidentemente, que envolvia a sua filha. Então, há essa questão grave da impunidade. E uma coisa que me irrita, e para concluir, são os advogados. Nós temos advogados, alguns são ministros, foram ministros, inclusive, especializados em defender corrupto. Recebem honorários de 15, 20 milhões. Né? E esse mesmo advogado sabe que a origem é suja do dinheiro. E esse mesmo advogado, em seguida, assina um manifesto pela ética na política. Lembro o livro O Cortiço, da Luiz Azevedo, e que o João Romão, que oprimiu uma escrava, que pegou o dinheiro dela para comprar sua liberdade, montou um cortiço e avisa, anos depois, para o seu proprietário, vir e pegar a Bertoleza, que depois se suicida e tal. E em seguida ele assina um manifesto abolicionista. Então eu acho que é um problema tenebroso no país. Esse é um ponto mais grave que a corrupção física. É o cinismo nacional. O cinismo nacional. Quando eu fui governador, eu falei tudo isso. Mas cinismo nacional, o brasileiro quando fala é isso, tudo cínico. Quer dizer, está jogando para a população todos é cínico, nós, o brasileiro é cínico. Todos nós somos Quer dizer, cínicos. o político corrupto é como já se afirma, um réu intocável. Não, mas o político é uma pessoa... Mas todos os políticos são pessoas que têm um mandato. São pessoas do povo, uns mais ricos, outros mais pobres, mas são pessoas do povo. E a gente vê que nós temos problemas. Gente boa, o camarada... Mas eu disse político corrupto. Sim, aí filha, não podemos falar de gente boa. Não, aí não podemos estar falando de gente boa. Você tem casos de corrupção em todos os níveis. A pessoa que tenta subornar o guarda, que está aplicando uma multa, o outro que nega, que não quer dar o recibo, o dentista que não quer dar o recibo. Mas aqui nós estamos falando do homem público. Mas nós estamos falando de apropriação. Ele é produto nós do Brasil. Estamos falando de apropriação indébita. Mas, Marielle, sabe qual? Sempre nessa discussão,
Se aparece um cientista político, um sociólogo ou um historiador como eu, vai dizer que é herança ibérica. Eu acho isso um absurdo, mas eu acho que não é. Olha, a Espanha e Portugal, poxa, veja, desde os anos 70 para cá, como eles mudaram. Não significa que o Felipe González, por exemplo... O que apareceu de corrupção nesses últimos anos do PT espanhol e dos socialistas que foram depois punidos com aquilo. Então eu acho que sempre... Sim, mas e a corrupção na Rússia também é herança ibérica? Então, mas aí que é a grande questão. Aí é sempre... Tem muita corrupção com várias origens. É o ser humano. Eu peço desculpas, eu acho que está parecendo isso quando falam que o francês é grosso, não gosta de tomar banho. Sabe esse tipo? Brasileiro, brasileiro só quer sambar futebol, não gosta de trabalhar. Quando o americano, ele é frio, ele é preconceituoso em relação ao... Sabe, esse tipo esses rótulos. Se a justiça fosse rápida, não é que ela não dá direito de defesa, ninguém quer a lei de Lynch, nada disso. A justiça precisa ser rápida no país. Por exemplo, o governador Arruda, ele está sendo julgado ainda pelo episódio da violação do painel do Senado. Não aconteceu nada, 10 anos. 10 anos, quase 10 anos. O Vila foi muito feliz quando ele colocou, porque só se coloca como corrupto, e que na verdade está muito corrupto, o poder legislativo. Ele colocou os 3, o que foi ótimo. O que mostra que não há santos nesse jogo. Exatamente, nós estamos falando das instituições, nós estamos falando de poder público, de desvio de dinheiro público, nós estamos falando dessa promiscuidade entre o público e o privado. Né? Nós não estamos levando, porque poderíamos também generalizar e falar que em todas as profissões nós também temos as pessoas que transgridem. Ou seja, mas não é essa a questão do todo mundo faz. Nós estamos trazendo para, centrando o debate na política, o homem público, o bem público, que é desviado para enriquecimento quando pessoal. Eu falei aqui no início, e campanha eleitoral quando eu falei aqui no início que nós deveríamos separar, foi um pouco por causa disso. Eu acho que uma das coisas que nós poderíamos avançar no Brasil é procurar estabelecer uma legislação de financiamento de campanha. O governador Cláudio Leme colocou a preocupação dele. Bom, mas pode ter financiamento e o cara ainda fazer caixa 2. Bom, mas se fizer caixa 2, aí realmente mas você tem garantido o financiamento público para garantir a campanha ser feita normalmente, né, com uma certa equidade entre os partidos e os candidatos. Então, eu acho que se a gente conseguisse dar esse avanço, se a gente conseguisse ir para frente nessa questão, nós resolveríamos uma parte do problema. Porque não se justificaria nenhum político falar, não, eu estou aqui pegando dinheiro para a campanha, certo? Não se justificaria, porque tem um dinheiro destinado para isso, certo? Isso é uma coisa. A outra questão é aquilo que o Vila falou, quer dizer, precisa ter punição ao corrupto, certo? Então o corrupto que está lá roubando para pegar o dinheiro, para enriquecer, para sair do governo rico, certo? Esse tem que haver uma punição mais rápida, rigorosa, né, que não seja uma coisa para o restante da vida aí, ele com dinheiro para pagar o advogado. Veja o seguinte, a forma melhor de combater a corrupção e afastar os corruptos é o voto. O que eu lamento é que tem pessoas corruptas historicamente, com decisões transitadas em julgado e que são reeleitas sempre.